Pessoal, tudo bem? Então vamos dando continuidade aqui aos nossos assuntos de transação. Então agora a gente vai discutir anomalias que podem ocorrer quando não é respeitado, quando o SGBD ele não implementa aquelas quatro propriedades da transação, né? A propriedade ACID, né? Que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá ok? Então, podem ocorrer três tipos de anomalias. Quais são esses? A primeira anomalia seria a leitura suja. A leitura suja, pessoal, acontece o seguinte: eu tenho uma transação T2 que alterou um dado. Esse dado, sem ela dar um commit, eu tenho uma outra transação T1 que leu esse dado alterado e entregou os dados ao usuário que pediu, né, que fez um select nessa tabela. Então veja, T2 alterou um dado, T2 não foi finalizada com commit, ela está em aberto. T1 foi lá, leu esses dados, entregou para o usuário, só que T2 caiu. T2 foi dado um rollback nela. Então, ou seja, T1 entregou os dados para o usuário, sendo que aqueles dados eles não existem mais, tá? O SGBD estava inconsistente naquele momento, tá? A seguinte anomalia é a leitura não repetitiva. O que seria essa leitura não repetitiva? Seria assim: T2 ele T1 lê os dados de uma tabela, então T1 lê os dados de uma tabela, T2 vai lá e altera esses dados, e na hora que T1 lê novamente, já é um outro valor. Entenderam? Então, ó, T1 leu, pegou um valor, T2 alterou esse valor, quando T1 lê novamente, aqueles dados não existem mais. Então é leitura não repetitiva, tá? Tudo bem? Então assim, é uma leitura que não se repete a cada vez que eu dou um select na tabela. E por fim nós temos a leitura fantasma. O que é a leitura fantasma? Suponho que eu faço um select, eu uso aqui o where, e eu quero, por exemplo, contar os clientes de Votuporanga. Então eu dei um select com where, contei lá 10 clientes de Votuporanga. Nesse espaço de tempo, T2 foi lá e inseriu mais um cliente de Votuporanga. Se T1 fizer o select novamente, ele já vai encontrar agora 11 clientes e não 10, tá? 11 clientes e não 10. Então são leituras fantasmas, registros que não existiam que agora passam a existir. Tudo sem eu terminar as transações, tá ok? As transações ainda estão em aberto. Para evitar isso, foram criados 4 níveis de isolamento. 4. A cada novo nível, mais restritivo fica a leitura. Então, eu tenho do nível mais simples, que não faz controle algum, ao nível mais restritivo. Tá ok? Então, o primeiro nível, pessoal, é o nível mais simples que nós temos. É o que? É eu conseguir ler sem ter dado um commit, tá? Eu consigo ler sem ter dado um commit. Esse tipo de isolamento aqui, ele é mais para o que? É mais para fins acadêmicos. Por quê? Porque ele permite que os 3 problemas que nós citamos ocorram, tá? Então, o que é essa leitura sem comitado, né? Sem ter dado um commit? Eu tenho 2 transações, elas estão em abertas. A cada alteração que cada uma delas fizer no banco de dados, a outra vai enxergar, tá? Então assim, as GBDs eles não implementam isso, tá?
Realmente é mais fins acadêmicos, mais fins didáticos. O segundo nível de isolamento, esse aqui é o padrão do PostGRE, é a leitura comitada, a leitura com commit. O que é isso, pessoal? A leitura com commit é o seguinte, que é padrão do PostGRE. Duas transações. A T1 ela vai enxergar as modificações da transação 2, da T2, se a T2 tiver dado commit. Então veja, eu tenho duas transações, T1 e T2. T1 enxerga T2 se T2 tenha dado commit, tá? Senão T1 não vai enxergar T2. E vice-versa, tá? T2 enxerga T1 se T1 tenha dado commit, tá ok? Só que esse nível de isolamento aqui, ele não consegue isolar, né, as anomalias de leitura não repetitiva e nem leituras fantasmas. Ele só consegue isolar as leituras sujas, tá? Esse aqui, digamos assim, é o básico de nível de isolamento. É o nível mais básico que tem. Porque esse primeiro aqui não é nem implementado, tá ok? O terceiro nível, pessoal, é o nível usado, não é usado pelo PostGRE, tá? O PostGRE não usa esse nível aqui, ó, que é a leitura repetida. O que seria essa leitura repetida, pessoal? O PostGRE ele não vai deixar. Eu tenho uma transação T2 que lê um conjunto de dados para poder alterá-los, ou alterar, dar baixa no estoque, ou apagar um valor. Então a T2 leu. Se T1 quiser ler com o intuito de alterar esses dados, o SGBD não deixa. Porém, o SGBD deixa fazer o que? Ler esses dados, mas com o intuito de leitura apenas, não para alterar, ok? Apenas leitura simples e pura. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ver no próximo vídeo algumas maneiras que nós temos de bloquear um conjunto de dados que serão usados para alteração, tá ok? E por fim, o nível serializado. Esse daqui também é implementado no PostGRE, tá? Esse nível é o seguinte: T1 só vai enxergar T2 e vice-versa se ambas as transações tiverem dado commit, tá? Enquanto elas não tiverem dado commit, uma não enxerga a outra. É o nível mais isolado que tem, tá? Ele é usado quando você quer garantir num ambiente multiusuário que as coisas que a ordem, né, que os usuários acessam os dados são importantes. Não pode haver problemas ali no acesso aos dados de um que deveria ter acessado o dado após o outro, faça isso e deixe o banco inconsistente, tá? É o nível mais de isolamento, mais bem é o mais isolado, tudo bem? Então, de acordo aqui, ó, fiz uma tabelinha aqui. Então, de acordo com essa tabelinha, nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho aqui a leitura sem commit, quais são as anomalias que ela permite? Todas, tá? Tanto é que esse daqui não é usado em SGBDs. Se eu tenho a leitura com commit, ele vai bloquear quem? Ele vai bloquear a leitura suja, só que ele vai permitir essas duas leituras aqui, ó. Se eu tenho a leitura repetida, ela vai bloquear leitura suja e leitura não repetitiva, mas vai permitir a leitura fantasma. E se eu uso o serializado, pessoal, eu bloqueio tudo, tá ok? Eu bloqueio tudo.
aqui ele permite todas, tá ok? Então, ó, quanto mais eu desço aqui, mais isolado fica. Pronto, tá? Agora a gente vai aqui a parte prática. Eu vou deixar para o próximo vídeo, tudo bem?